Olá, queridos irmãos, quero saudá-los com a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Olhando para a área de oração, um dos relatos bíblicos que mais fala para a minha vida sempre é Atos capítulo 12. Eu vou pedir para que você abra sua Bíblia lá e nós vamos ler alguns versículos e sabermos o que ali estava ocorrendo. Atos capítulo 12, iniciando então. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, que era irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Agora notem bem, observem bem, afinem seus ouvidos bem aí para o versículo 5, a parte B. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Aqui não diz quantos irmãos estavam orando, não sei se eram 10, se eram 20, se eram 50, se eram 100, mas quando nós nos reunimos como igreja, seja com 10, seja com 20, seja com 50, seja com 100, Deus ouve a tua voz, Deus ouve a nossa oração. Seu esposo talvez, sua esposa talvez seu filho, seus filhos, aquele irmão mais achegado, ou talvez até seu pastor, não vá ouvir a sua voz. Mas Deus ouve a sua voz. Eu quero frisar isso bem para você e para nós guardarmos bem na nossa mente e no coração. E no nosso coração, Deus ouve a nossa voz. Eu não sei se já passou na sua mente que esse Deus a quem nós oramos é o único Deus que fez os planetas, que fez você, estrelas. É aquele que sabe a quantidade de grãos de areia na beira da praia. É aquele que sabe a quantidade de fios de cabelo que está na sua cabeça. É aquele que lá no livro de Êxodo, capítulo 11, versículo 7, ele fala que ele controla até os latidos dos cães. No final do livro de Apocalipse, ele diz: eu sou Alfa e Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. O motivo de oração nesse texto aqui era a vida e a prisão de Pedro. Era o motivo de oração que a igreja orava. Qual é seu motivo de oração hoje? Qual é seu motivo de oração agora? Talvez possa ser seu esposo, talvez possa ser sua esposa, um filho ou filhos que estão longe do caminho do Senhor, que conheceram a Cristo, mas que hoje estão afastados, que estão longe de Deus. Pode ser um familiar que não conhece a Cristo ainda. Então, meu querido e prezado irmão, compartilhe esse motivo de oração. Compartilhe esses motivos de oração. Coloque na rede social. Ligue para um irmão que é mais achegado a você, que você está mais próximo, né? Sentem junto. Orem junto por isso.
Alguns anos atrás eu li um relato de um irmão em Cristo que ele orou 50 anos para que um familiar seu viesse a conhecer a Cristo. 50 anos ele orou, perseverou em oração. Lembrando que o tempo de Deus não é o mesmo tempo nosso. Muitas vezes na nossa caminhada pode vir aquela ideia, não sei mais o que fazer. Não tem solução. Clame a Deus. Coloque a Deus esse pedido, coloque a Deus em oração. Eu quero ler um versículo, você não precisa abrir, que se encontra no Salmo 116. Salmo 116, o versículo 1 e 2, o salmista diz o seguinte: eu amo o Senhor porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou seus ouvidos para mim, eu invocarei toda a minha vida. Aqui em casa, Francis, Neida e eu estamos orando por um assunto, por um motivo de oração. Deve de fazer agora em maio 9 anos. Nós temos um imóvel para vender e nós estamos orando. Acho que em torno de 2 anos e meio atrás, surgiu um comprador, um negócio praticamente fechado, né? Foi acertado entre eu, meu irmão e a Neida, e mais o comprador. E nós continuamos orando, Neida, Francis e eu, para que se fosse realmente da vontade de Deus o negócio, se não fosse que Deus impedisse. E na hora H de fechar o negócio, o comprador desistiu. Louvamos a Deus porque é resposta de Deus. Imagine, meu querido e precioso irmão, se você gostaria de ser recebido pela rainha da Inglaterra. Muito, muito difícil que a rainha da Inglaterra ia receber você. E ainda mais se fosse com urgência, mais difícil ainda seria. E mesmo que ela te recebesse, seria por alguns minutos, alguns instantes que ela ia lhe dar atenção e receber. O nosso Deus, esse que diz que Ele é alfa e ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, Ele nos ouve 24 horas. 7 dias por semana, feriados, finais de semana, seja verão. Logo agora vamos ter o outono, né? A partir do dia 20 vem o outono, é uma estação que eu gosto muito. Seja verão, seja outono, seja inverno ou primavera, Ele nos ouve. Ele não tira férias. Como é bom passarmos tempo com o Senhor Deus. Esse Senhor que criou todas as coisas, que nos fez, que fez a linda natureza, essa linda geografia. Então, clame a Deus, coloque a Deus seu motivo de oração, seus motivos de oração. Me recordo que quando eu estive no exército, algumas vezes eu tirei guarda e era em torno de 2 horas que nós ficávamos de guarda. Outros soldados estavam dormindo. Então, depois havia o revezamento. Nós que estávamos de guarda iríamos dormir 4 horas e os outros tirariam 2 horas de vigia. E eu creio, irmãos, que muitas vezes Deus nos chama em determinada ocasião, determinados assuntos, nos chama como seu filho, nos chama como igreja, para que nós estejamos vigiando e orando. Não esquecemos também de levarmos a Deus nossas respostas de oração. Agradecemos por tudo que Ele tem nos dado. Agradecermos pelos irmãos, pela igreja, pela palavra de Deus. E olhando agora para o final disso, Atos capítulo 12, voltando lá, a partir do versículo 6,
Atos capítulo 12, versículo 6, diz o seguinte: na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. E ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias, e Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. E este se abriu por si mesmo para eles e passaram tendo saído. Caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Irmãos, que grande milagre Deus fez aqui. A igreja estava orando e Deus respondeu à oração. E a Bíblia, meus amados irmãos, ela tem uma excelente e grande notícia para nós. E eu quero dar essa notícia que a palavra de Deus nos dá, e eu quero colocar inclusive a minha gravata para dar essa notícia. Ok? Agora eu já posso dar a grande e excelente notícia que a Bíblia nos dá. E eu quero estar mostrando para você agora essa grande notícia. O mesmo Deus que a igreja orou lá em Atos 12, é o mesmo Deus que nós oramos também. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Que Deus te abençoe ricamente, te fortaleça e fique firme em oração. Vamos orar? Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos deixou oração e através dela podemos levar nossos pedidos, também nossos agradecimentos. Obrigado porque no devido tempo o Senhor responde, conforme a tua vontade. Agradecemos porque o Senhor não muda. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será amanhã. Para a glória do teu nome. Amém. Boa noite a todos.